Eu quero ler em Romanos, no capítulo 1, começando do verso 16, que nos diz o seguinte: Paulo falando, escrevendo uma carta a um grupo eclético de pessoas, não era um auditório homogêneo, conforme a gente vê no final da carta, na saudação que ele faz no fim, e ele menciona uma quantidade enorme de pessoas, algumas com muita vivência histórica do Evangelho, alguns eram parentes dele, que já estavam em Cristo antes dele, outros tinham sido cooperadores na pregação durante anos e anos de proclamação do Evangelho, pessoas que tinham acompanhado Paulo, outros eram pessoas inequivocamente aprovadas pela consistência da vida que viviam. Alguns tinham igrejas sendo abrigadas nas suas casas. Acerca de quase todos eles, ele afirma que trabalharam e trabalham no Senhor. Tinha gente de importância histórica grande, como Rufo, que era filho de Simão o Cirineu, que carregou a cruz de Jesus. Você veja o contato que esse homem tinha com a experiência histórica de que o pai dele era aquele Simão de Cirene que tinha sido tirado da multidão para carregar a cruz de Jesus até o final. E também a mãe de Rufo, que Paulo diz, tem sido uma mãe para mim. E tanta gente boa. Esses são os que seriam os destinatários imediatos desta carta. Entre eles há judeus muito versados na lei judaica e que tinham se convertido ao Evangelho, mas tinham um background judaico e da cultura, da teologia, da doutrina rabínica judaica forte. Alguns eram esses com experiências de primeira mão, historicamente falando, com o Jesus histórico. Outros tinham crido em Jesus antes de Paulo até. E todos eles estão ativos, fora os romanos e outros de outras culturas, também no ambiente greco-romano, que faziam parte dessa comunhão. É imediatamente para esse grupo de pessoas, com essa consciência, com essas perguntas, com esses conflitos, com esses dilemas, que Paulo escreve, dizendo a eles: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder, é o dunamis de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e havia muitos judeus entre eles, e também dos gregos, ou do grego, que eram a maioria, romanos. Quando ele fala de grego, ele está falando do mundo não judaico. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, se revela na cruz, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa é a afirmação dele: eu não me envergonho em nenhum ambiente, não negocio, não barganho, não adapto o Evangelho. O Evangelho é absoluto. E eu não tenho nenhum mandato para fazê-lo palatável, para fazê-lo adequável, para fazê-lo mimetizável, para fazê-lo plástico, para fazê-lo gelecar-se, conforme o capricho humano.
Por isso ele diz, eu sei das implicações de anunciar o significado da boa nova. É boa nova e só não é ouvida como boa nova porque o mundo ao qual ela se destina é um mundo que se antagoniza contra tudo quanto seja boa nova. Boa nova sendo graça, misericórdia, amor, bondade, solidariedade, justiça, verdade, pureza, simplicidade, fidelidade. Se boa nova é isso tudo, é uma vida humana, saudável, sadia, a possibilidade de assim vivê-la em paz, em amor, vencendo o ódio, a ira, a vingança, não ficando sequestrado por nenhuma das cadeias invisíveis que nos aprisionam e mudam o curso da nossa vida. Se boa nova é vitória sobre os caprichos do ego, do egoísmo, é tornar você maior do que o animal vociferante e bestializado que cresce em quem deixa tal bicho em si crescer. Se boa nova é esse poder para nos desescravizar dessa tendência a uma existência que não leva em consideração o sentido da vida do outro, mas apenas como sanguessuga, o que possa servir ao desejo imediato. Se boa nova é a certeza absoluta de que todos os homens são, diante de Deus, os mesmos, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e portanto não há ninguém que possa se jactar sobre um outro ou contra um outro, porque se nas exterioridades pode ter do que se jactar do ponto de vista de comportamentos morais, na interioridade todos encontram dentro de si as mesmas coisas que do lado de fora condenam nos outros. Se boa nova é crer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e fazendo com que mesmo indivíduos que ainda não ouviram a informação da notícia da Boa Nova, no coração, por milagre e mistério de Deus, comecem a reagir a ela, mesmo sem dela ainda terem sido informados, e andando conforme a consciência, de uma maneira muito mais coerente com a simplicidade do reino de Deus do que muitos daqueles que se jactam de terem a informação e fazerem dela apenas uma lei de exterioridades e de acusação para outros, enquanto nos seus corações a si próprios se condenam. Se boa nova é identificar e reconhecer a graça de Deus agindo sobre esse grupo que não está sob os auspícios de nenhuma informação, então Paulo diz, eu também não me envergonho do Evangelho. É basicamente isso que ele diz a seguir. Primeiro, quando ele descreve esse grupo, ante o qual ele não se envergonha do Evangelho, que é o grupo do indivíduo que tem o homem como medida para o próprio homem. Tudo quanto interessa ao homem é o que ao homem possa agradar. São aqueles que se entregam à sua disposição mental. São aqueles que vivem para privilegiar os seus caprichos, as suas pulsões, os seus desejos, as suas vontades de se cultuarem no próprio homem, o seu narcisismo. São os que cultuam toda e qualquer liberação de vontade que lhes brote, não importando o significado, mas que lhes brote na vida, a tal coisas se liberam e dizem que isto é ser livre. E Paulo os descreve aqui, e diz que quando alguém se entrega a esse caminho de autoindulgência, vai ficando cada vez mais perversificado. Quanto mais cultua seu próprio desejo, mais vai se tornando idólatra. Do lado de fora, nos cultos objeticos, e do lado de dentro, nas suas idolatrias de prazer e de hedonismo.
E tanto mais quanto isto aconteça, Paulo diz, a mente vai sendo alterada, a alma vai sendo alterada, tudo vai sendo alterado e o indivíduo vai se perversificando sem notar. Agora, depois da síntese que eu lhes fiz, ouçam a leitura do verso 18 em diante. É parte de um grupo que ele reconhece. É o bolo mais significativo da cultura romana e do modo como eles estavam agindo, já fazia muito tempo, estimulado pelos seus imperadores, pelos seus senadores, pelos seus ricos e pela sua própria carne, porque se a corrupção se estabelece dos mais altos níveis e é cultuado nos níveis mais paradigmáticos de uma sociedade, é impossível que o povo vá se conter quando vê que os que estão sobre eles vivem da maneira mais translocada possível. Instala-se uma sequência de degradação humana. E Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que barram a verdade e dão lugar à injustiça e privilegiam a injustiça. E não é que a ira de Deus vá persegui-los, eles se tornam a sua própria profecia em assim fazendo. Eles instalam ira neles mesmos em assim fazendo. Eles se tornam a sua própria condenação em assim fazendo, em privilegiando a injustiça e fechando o coração à verdade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neste mundo, inclusive entre eles, esses que Paulo descreve, lhes está disponível porque Deus lhes manifestou a todos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio da criação e desde que os homens abriram os olhos com consciência no surgimento dessa categoria filosófica que a gente chama mundo. Portanto, tais coisas e atributos de Deus são percebidos por meio das coisas que Deus criou e que estão reveladas a todos os sentidos. Tais homens são, por isso, indesculpáveis quando pretendem convencerem-se de que a existência é loucura, é acaso, é absurdo e que a existência pode ser movida a pulsões de desejos e de caprichos, porque não existe nada a ser expresso na vida humana como uma consciência que busque em amor o que seja melhor para todos. A vida, a existência, para tal concepção, é um caos. Nesse caos não há sentido. Nessa ausência de sentido, tudo que fica é apenas a vontade de expressar a pulsão. Já que não há Deus, já que minha consciência não se curva diante de nada, o meu ser apenas obedece às emulações que de mim brotam. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, e todos têm, não o glorificaram como Deus, sabem que há Deus, mas não querem Deus. Não o glorificam como Deus, não dizem Deus é Deus, porque se assim o disserem, não poderão mais viver nesse estado de adormecimento e de morte de consciência, glorificando apenas os seus caprichos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram e nem lhe dão graças. Antes, porque não o reconhecem, vão ficando emburrecidos, anulados nos seus próprios raciocínios,
não na sua lógica que a partir de um pressuposto equivocado constrói um logicismo igualmente equivocado. Eles ficam anulados na sua razão essencial. Porque o coração, o entendimento, a intuição ficam obscurecidos, eles se tornam gente insensata, insana de espírito. E na sua arrogância eles se acham sábios, os entendidos, os liberados, mas se tornaram de fato loucos, porque mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, invisível, em semelhança de imagem de homem incorruptível, quando cultuam o homem, a estética do homem, o homem como medida de todas as coisas, ou quando cultuam qualquer personalidade humana, em qualquer que seja o nível, ou quando fazem de qualquer que seja o homem o Deus da sua vida, ainda que seja por uma idolatria afetiva e por uma paixão translocada, onde um homem e uma mulher se tornam os senhores da sua alma e da sua existência. E não somente convergindo isso para homens, mas muitas vezes para aves, quadrúpedes e répteis, nas basicalidades das suas transferências de imputação de poder a divindades fabricadas pela construção da sua fantasia, que prefere se dobrar diante de um amuleto do que curvar-se diante do Criador, porque o amuleto a gente manipula, o Criador ou a gente serve e ama, ou não tem nada a se pretender de relação com Ele. Por isso, por essas escolhas, por esse entregar-se a tais coisas, por esse culto ao homem, por esse culto ao objeto, por esse culto àquilo que seja tátil, manipulável, por essa inversão de valor na mente, que é dramática, e no espírito, que é absolutamente inconcebível no que altera em nós quando tal coisa, quando tal pressuposto na gente se instala. Quando isto acontece, é como se Deus tivesse entregado tais homens à imundícia. Porque desse momento em diante Deus diz: vivam conforme os seus próprios desejos. Livre-arbítrio é isso. É ter o direito de escolher morrer. É ter o direito de escolher viver na imundícia. É ter o direito de escolher se corromper. É ter o direito de cultuar as suas próprias concupiscências e fazer do coração o Deus da própria existência. Livre-arbítrio é ter o direito de desonrar os seus corpos entre si. O indivíduo vem nesse estado de coisas, se alienando de Deus, cultuando o próprio homem, objetificando o seu olhar, transformando em divindades os seus desejos. O que acontece como consequência é isso. Ele vai se entregar à sua própria imundícia, ao ciclo da sua doença interior, que é movida por concupiscência, por culto ao ego e à eroticidade do próprio ser. A concupiscência é a busca dessa autossatisfação e de todo e qualquer capricho que brote no coração. É a vontade de comer tudo o que se possa, ainda que seja aquilo que não seja comestível, ainda que seja para a gente canibalizar-se uns aos outros em relações de autodevoração, desonrando os corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Se tirar Deus como referência das referências, o que fica é o homem como absoluto de si mesmo, e a consequência é a diminuição, a degradação, é o arruinamento de toda a percepção, é a redução do homem a um boneco de desejos, escravizado a tais coisas enquanto se jacta de que esta é a sua liberdade, esta é a sua escravidão. Prova disso é que ele não tem como pará-la. Por causa disso, os entregou. É sempre uma questão de deixar, de livre-arbítrio. Deixou Deus que eles exercessem os seus livres arbítrios, mediante paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas. E aqui não se está falando, originalmente, de nenhum ser humano homoafetivo. Se está falando é de Roma, onde não tinha nada a ver com afetividade do coração, tinha a ver era com putaria, fornicação, fornos. Eram as colunas de Roma arredondada, onde qualquer mulher levantava a saia e um homem a carcava, aonde qualquer homem baixava aquilo que lhe cingia e transava com outro homem. Era uma sociedade onde o sexo e a cultura do prazer tinham se tornado as divindades da alma. Como a gente vê acontecendo entre nós, há uma distinção enorme entre o gay de homoafetividade e o indivíduo que se entrega ao culto, à promiscuidade, pelo culto às paixões infames. É sobre esses que recai a ira de Deus, dessa escolha do culto, do prazer, do ânus como trono, do falo como cetro, da genitália como santo grau, não importando nada, exceto a utilização objetica de tais coisas. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram, como desde César, o imperador, e antes dele, inflamaram-se mutuamente na sua sensualidade. Se tem mulher, a gente pega; se não tem mulher, a gente dá para um soldado, ou pega ele, tanto faz. O negócio é o culto ao desejo. O negócio é, de fato, a ejaculação como libação do meu prazer no altar da sensualidade. Pois bem, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ele está falando aqui não de homossexualidade, mas de homossexualismo, de ideologia, da pregação da perversão como projeto de existência, como pedagogia para outras gerações. Conforme essa semana eu vi, num vídeo que dizem que já tem 2 anos de idade. Quem me conhece sabe o modo como eu trato essas coisas. Com toda a misericórdia e com todo o nojo daqueles que transformam o Evangelho numa guerra homofóbica ou de qualquer natureza. Mas isso que me mandaram de um artista plástico colombiano fazendo uma exposição na Espanha, com a Barbie e o Ken, alegando que isso é educação sexual para as crianças, para mim é cultura dos romanos, denunciada por Paulo. As crianças só pensam em brincar. Eu gosto de brincar de Barbie, de várias coisas. Algumas tem. Essa aqui chama Barbie, essa aqui chama Aninha e essa aqui chama Lisa. Nessa mostra transgressora e curiosa, a famosa boneca Barbie ganhou um status transexual. Em um mesmo corpo, o brinquedo recebeu órgãos masculinos e femininos. A ideia foi do fotógrafo colombiano Manuel Antônio Velandia, que espera que através dessa iniciativa diminua o preconceito contra os transexuais e que as pessoas respeitem esse coletivo social. Los y las transexuales existen, que están en nuestra cotidianidad, pero que como no andan con sus genitales expuestos al aire, no nos damos cuenta quiénes son, pero que cuando se logra
visualizar a essas pessoas, usualmente se les exclui, se les discrimina. De acordo com o fotógrafo, é importante que as crianças, já na infância, recebam informação sobre sexualidade. É uma boa oportunidade para tocar temas que tradicionalmente não se tocam e que têm que ver com a diversidade do gênero humano. Na mostra Além da Barbie, o seu namorado Ken também ganhou uma versão transexual. A exposição Invisíveis Naturezas Transgressoras está em cartaz na Universidade de Alicante, na Espanha. De acordo com o fotógrafo, é importante que as crianças, já na infância, recebam informação sobre sexualidade. Infelizmente, vocês vão ter que me engolir, engolir a mim e a todos os homossexuais desse país e desse mundo, porque nós existimos, nós somos um fato. Nós somos um fato, gente, desculpa. E como fato, vocês não podem ser contra. Na realidade, tem nada a ver com homossexualidade, tem a ver com esse ideologismo do homossexualismo. Isso aí é o que Paulo vem denunciando. Não está falando da dor de um ser humano que constata que no meio de uma sociedade que só chegou como sociedade humana, onde chegou por causa do encontro natural entre homem e mulher, ele é um ente interiormente diferente na sua afetividade. Sobre esses, todo carinho, toda misericórdia. Agora, o que Paulo denuncia não é nada disso. É o cara com potencial em qualquer direção e que faz porque quer. E educação sexual não é fazer Barbie com pênis, nem Ken, hermafrodita. Pais educam em casa com bom senso e não se precisa que se transforme isso em ideologia. Eu vou ficando cada vez mais triste e angustiado de ver que aquilo que de um lado acontece na vida e tem que ser tratado com bom senso e carinho e amor e paz e acolhimento, está agora sendo transformado num projeto ideológico, quase que querendo se enfiar a goela abaixo dos outros, como acontecia em Roma. E Paulo diz que a prevalência desse espírito é altamente degradante para o conjunto social. No verso 28 ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, porque o indivíduo pode ser quem for, mas isso não tem que fazer com que ele imagine que o projeto original de Deus possa ser agora objeto de uma defesa na direção do que não seja o projeto original de Deus. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Sigam os seus próprios desejos para praticarem coisas inconvenientes. Agora, eu quero que as mães dessas pessoas que são semelhantes à descrição de Romanos e os pais me digam se eles ficaram seres humanos maravilhosos, se tornando cada vez mais promíscuos, cada vez mais objetivos, cada vez mais cultuadores do prazer pelo prazer, ou se eles se tornaram, conforme a descrição de Paulo, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, mesquinharia, possuídos de inveja, de raivas homicidas, de contenda, de dolo, de malignidade, sendo difamadores gratuitos, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam, ensinam, pedagogizam, estimulam qualquer um que assim proceda, e pior, quem nem sabe de tal procedimento já está sendo induzido num rolo compressor para que assim seja. E eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por causa do Evangelho que
eu denuncio que isto aqui é morte. Crer assim, existir assim, escolher assim é morte. E eu não tenho vergonha de dizer isso em nenhum lugar, em nenhum fórum do planeta. Porque eu sei como eu digo, com que espírito eu digo e que diferenças eu faço de discernimento entre a dor particular de um indivíduo ou o que seja uma anomalia de um indivíduo em relação a ele não ser como a totalidade ou a maioria esmagadora do resto da sociedade humana e da expressão humana de ser. Eu entendo. Para fazer disso uma ideologia, como Paulo diz aqui, fazer, proceder, estimular, transformar isso numa propaganda, aí é colocar-se num estado em que, porque eu não me envergonho do Evangelho, eu preciso dizer a quem quer que assim esteja, que a degradação que está dentro de você é exatamente esta que aqui foi descrita. Esta. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, inclusive do religioso, que tem que deixar a sua justiça própria, o seu legalismo, a sua arrogância, o seu justicismo, o seu behaviorismo, o seu condutismo, o seu farisaísmo, as suas exterioridades, o seu empedramento interior e se converter para trocar a religião das tábuas de pedra pelo Evangelho da lei da vida, que imprime e inscreve a palavra de Deus no coração, na consciência. Por isso Paulo diz: portanto, tu que és diferente desse grupo que eu acabei de descrever, que és religioso, que julgas esse pessoal, que em relação a eles és homofóbico, e zangado, e condenador, e santo, e puro, e superior, eis o que o Evangelho te diz. Tu estás tão perdido quanto esses que tu condenas. E eu não me envergonho do Evangelho, por isso eu digo isto aos romanos existenciais entre nós, que cultuam o seu hedonismo, a sua egolatria, o seu capricho, a sua animalidade posta no altar absoluto das suas entregas e sacrifícios de satisfação, tanto quanto eu digo isto a você, acerca de quem Paulo diz: és indesculpável quando julgas, ó homem religioso, a quem quer que seja. E tu sejas tu quem sejas, não importa, és indesculpável, não importando quem tu sejas quando tu julgas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas no coração as próprias coisas que tu condenas do lado de fora. Ora, bem sabemos que o juízo de Deus é conforme a verdade de Deus contra os que praticam tais coisas, sejam elas as que se exteriorizam, sejam elas as que se escondem no coração, mas se manifestam diametralmente opostas como atitudes superiores de juízo. Tu, ó homem, que condenas os que praticam essas coisas que eu acabei de descrever e fazes as mesmas,
pensas que tu te livrarás do juízo de Deus só porque pro lado de fora tu tens um dedo em riste, tu és um homofóbico de carteirinha? Eu te conheço, diz o Senhor. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e da sua tolerância e da sua longanimidade, ignorando até hoje que tem sido a bondade de Deus, a graça de Deus, que te conduz ao arrependimento e que Ele te dá tempo para que tu te enxergues. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, e quanto mais cheio de justiça própria e legalismo, mais duro e impenitente e insensível e desalmado se torna, tu assim acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O mesmo que se diz desses cuja ira de Deus se revela do céu porque eles corrompem o sentido da natureza humana e fazem disso uma ideologia corruptora, o mesmo se diz desses que são os reis do exemplo, da religião, do dedo em riste. O Senhor diz, segundo a tua dureza e coração impenitente, tu acumulas para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, não nas morais externas apenas para consumo humano, mas no proceder do caminho interior, do coração. E assim Ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas Ele traz ira e indignação aos facciosos, que querem rachar o sentido da vida, quebrar, fragmentar a natureza das coisas na perspectiva de uma ideologia de fragmentação do sentido natural da vida. Sobre esses virá tribulação e angústia. Sim, ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade, que se insurgem contra ela, que brigam contra ela, para obedecer à sua injustiça, que nada mais é do que a pulsão dos seus caprichos. Tribulação e angústia, prestem atenção. Crentes, descrentes, ateus, neo-ateus, agnósticos, nada disso está em consideração, só a verdade do coração. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem ou mulher, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Pode fazer na sacristia, atrás do púlpito, pode fazer escondido enquanto ora pelos outros depois, mas virá o mal sobre ele. Primeiro do religioso e depois do irreligioso. Assim também como glória e honra e paz virão sobre todo aquele, tanto faz quem seja, que pratica o bem de coração, seja ele religioso ou seja ele irreligioso. E aí Paulo fala para um terceiro grupo, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, inclusive daquele que crê sem saber no que crê, daquele que não teve uma informação, mas que ouviu segredos da voz de Deus no coração e acolheu a palavra que lhe veio por sonho, por intuição, por vento, por percepção, por luz súbita, por sublimidade inexplicável, por revelação indizível, lhe chegou à alma e no espírito eles acolheram. Eu não me envergonho do Evangelho e digo que Deus tem muitos aos quais aqueles que pensam que são de Deus não conhecem e nem aceitam. E aqueles que pensam que são de Deus têm muitos que Deus nunca conheceu.
Por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E daquele que crê, mesmo sem ter ouvido uma informação, mas no coração disse amém a tudo aquilo que lhe chegou como bem, como bom e como verdade. Quem disse amém ao bem, ao bom e à verdade, mesmo sem nenhuma informação, disse amém ao Evangelho, disse amém a Jesus. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, porque para com Deus não há acepção de pessoas, todos os que pecaram sem lei, sem conhecimento, sem informação, também sem lei perecerão, no sentido de que morrerão, serão julgados. E todos os que com lei, sabendo da lei, pecaram, mediante a lei serão julgados, porque tiveram a informação da lei. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas sim aqueles que a praticam, hão de ser justificados segundo o pressuposto da lei. Mas segundo o pressuposto da lei, todo aquele que conhece a lei como informação, sabe que não consegue praticá-la. Sabe que não consegue praticá-la. É aquele que não conhece a lei como informação, é que muitas vezes a pratica porque não a tem como lei, a tem apenas como um princípio natural do coração. E por isso eles são justificados, não pela obediência à lei, mas pela obediência ao mandamento da verdade neles. A crerem que onde não tinha nada escrito do lado de fora, mas tinha um mandamento de vida plantado do lado de dentro, era melhor seguir ao mandamento da vida, ainda que não houvesse nenhuma obrigação externa sendo imposta na sua sociedade. Quando, pois, os gentios, os que não têm a informação, que não têm lei, que não têm conhecimento, que não têm nem evangelho, procedem por natureza de conformidade com a lei, ou com o evangelho, ou com aquilo que é bom, não tendo ele essa informação, eles servem de lei para si mesmos. Cada um é julgado pela luz que teve, e não pela luz que nunca recebeu. Porque estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações. E eles acolheram essa norma da verdade, da bondade, porque a lei de Deus, interpretada com amor, não é lei de morte, é lei de vida. Quem interpreta com amor não geme. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma delícia. Não tomar o nome de Deus em vão é um privilégio. Santificar o nome de Deus na minha consciência todo dia é culto que revitaliza meu ser. Honrar meu pai e minha mãe me melhora na vida. Não adulterar não me degrada, não me deixa pedaços do ser pela existência. Não dizer falso testemunho antes de ser fiel mantém minha integridade e protege a vida do próximo. Não roubar, não furtar, não me apropriar indebitamente, não cobiçar o que é do outro, antes me alegrar com o sucesso de todo outro ser humano. Quando isso se instala no coração de alguém, não por mandamento, mas por uma natureza que vai crescendo nele, esses mostram a norma do Evangelho, da informação ou da consciência plantada por Deus nos seus corações. E a consciência dá testemunho para eles, às vezes dizendo, vai, este é o caminho, outras vezes dizendo, não vai, não vai. O indivíduo não sabe nem dar uma equação ética de por que ele não está indo, ele só sabe que não é para ir, não é para fazer, não é para ser daquele modo. E os seus pensamentos mutuamente acusando-se, defendendo-se, e ele ouvindo, e julgando, e escolhendo o que seja melhor. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é poder de Deus para a salvação desse que creu, mesmo sem saber a informação, que acolheu
o que Deus lhe plantou na alma. E todo mundo vai ficar sabendo disso no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de acordo com o meu Evangelho. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, nem diante da perversão mais doida dessa sociedade, nem diante dos legalismos mais idolátricos de soberba e de arrogância, e nem diante da questão: aqueles que nunca ouviram falar se perderam? Não. Eu não me envergonho do Evangelho também para eles, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Me deu o privilégio de ser embaixador dessa notícia, mas se porventura eu não chegar lá, não signifique que o amor de Deus não me antecedeu sempre, porque Deus, no seu amor, nos antecede sempre. É Ele que ama primeiro, é Ele que chega primeiro. Tudo vem de Deus, tudo é graça, tudo procede dEle. Que coisa maravilhosa. Agora preste atenção, eu vou fazer uma adaptação contextualizada, deixando de lado os judeus e falando só dos evangélicos, porque o Espírito é o mesmo. Verso 17 do capítulo 2. Se porém tu, que tens por sobrenome evangélico, que repousas na doutrina, que dás glória a Deus por tudo, que conheces e dizes que conheces a sua vontade, porque aprendeste doutrinas, porque aprovas as coisas excelentes, porque foste instruído na Bíblia, e que estás persuadido de que tu és guia de cegos, que tu és luz dos que se encontram nas trevas, ó evangélico, que tu és o instrutor de ignorantes, que tu és o mestre de crianças, tendo na tua lei de vida a forma de sabedoria, de verdade a ser imposta à sociedade, ao mundo. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, ficas aí pregando, gritando, denunciando, falando, televisando as tuas ejaculações morais contra o próximo e não te ensinas. Tu que pregas que não se deve furtar e és um larápio de dízimo. Dizes que não se deve cometer adultério. Dizes isso para os outros, jogas no inferno e tu és um adúltero por dentro e por fora. Abominas os ídolos, mas usas os templos como lugar onde tu roubas, aonde tu te fazes ídolo para roubares dos idólatras. Tu que te glorias na lei que tu sabes e desonras a Deus na tua transgressão da verdade. Tu que dizes que és evangélico, porque representas o evangelho e existes em estado de transgressão do evangelho de Jesus, a tal ponto que pregar o evangelho no meio de ti é escândalo. Pois como está escrito, ó evangélico, o nome de Deus é blasfemado no mundo por vossa causa, no dia de hoje. Porque o batismo de vocês só tem valor se você for obediente à palavra. Se és, porém, transgressor do evangelho, o teu batismo se transformou em não batismo. Se, pois, o batismo, ou se, pois, aquele que não foi batizado, segue no coração o princípio do evangelho, não será, porventura, a falta de batismo dele considerado um batismo diante de Deus? E se aquele que não foi batizado, que não nasceu, por exemplo, numa fé que batizasse já desde criança, e que ao contrário disso é como o Braulio, que veio lá da casa dele, sem batismo, incircunciso religioso, se aquele que é, por natureza, incircunciso, não batizado, não instruído, guarda no coração princípios do Evangelho, certamente ele te julgará a ti. Julgará a ti,
que não obstante a letra, a doutrina, o batismo, és um transgressor quanto mais do Evangelho. Porque não é evangélico quem o é apenas segundo o batismo e nem as confissões externas. Nem é crente aquele que o seja segundo os seus vinculamentos a uma agremiação humana carnal. Porém, evangélico é aquele que o é interiormente, porque guarda o Evangelho no coração. E batizado no corpo de Cristo é aquele que o é de coração, no espírito, não segundo doutrinas e formalidades exteriores, cujo louvor não procede de homens, mas sim de Deus, aquilo que acontece no íntimo, na vida. No verso 9 do capítulo 3, só para eu concluir, ele diz: que se conclui? Temos nós, judeus, ou evangélicos, ou religiosos, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto judeus e evangélicos e cristãos, como gregos e pagãos, estão debaixo do pecado, do mesmo pecado, como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. A língua, com ela urdem engano e veneno de víbora que está nos seus lábios, nas suas palavras. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura e de ameaça. Os seus pés são velozes na prática do que seja mal. Nos seus caminhos é só olhar aonde eles passam a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, ou que a palavra diz, aos que vivem sob o conhecimento da palavra, ela o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Porque quem quer que diga eu conheço a palavra, ou a acolhe, ou se cale quebrantado, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obediências externas, nem à lei, nem ao Evangelho, nem a qualquer mandamento, em razão de que é pelo conhecimento da lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Por isso, a salvação se manifesta pela nossa rendição, entrega e admissão de falência. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, que deram testemunho de que esse dia chegaria como chegou e se materializou em Jesus. Sim, se manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus, sendo justificados assim, gratuitamente por sua graça, mediante a revelação que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como cobertura, propiciação para nós, que agora, mediante a fé, tomamos posse disso, porque era desejo de Deus manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua misericórdia, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, que justifica o ser humano que crê no tempo presente,
para que ele mesmo seja justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus, de modo que o meu pecado foi julgado em Cristo e foi justificado em Cristo. Onde, pois, está a jactância do religioso? Ou do filósofo de expressões livres? Está todo mundo condenado por si mesmo. Não há jactância que se sustente diante de Deus. Se enxergue. Se enxergue. O que é que a gente conclui disso tudo? Que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos religiosos? Não é também dos irreligiosos? Sim, Ele é Deus de todos. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé aquele que recebeu a informação, e também, mediante a fé, o que não recebeu a informação, mas no seu coração creu na intuição da graça. Anulamos, pois, a informação ou a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos toda a verdade revelada de Deus e dizemos que de toda a verdade revelada de Deus, a que prevalece para o bem do homem é aquela que nos faz poder dizer: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor Jesus, eu peço que a Tua palavra tenha iluminado, por mais simples que tenha sido somente uma leitura sem maiores pretensões, que o Teu Espírito a tenha iluminado e muita gente tenha enxergado, tenha visto, tenha levado sustos, tenha se quebrantado, tenha chegado diante de Ti sem jactância. Eu te peço por aqueles que se jactam da sua libertinagem, que se jactam de não terem nenhuma dor na consciência pela sua promiscuidade, pelo culto de si mesmos, pelo culto aos seus prazeres, pelo culto ao homem como medida de todas as coisas. Tem misericórdia deles. Convence-os hoje do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente aqui com condições interiores inatas. E tem outros que adotaram contra a natureza, por causa de prazeres, ideologias e caprichos, aquilo que mata. Fala ao coração de cada um. Assim como eu te peço pelos religiosos, de todos os matizes, são todos iguais, são todos confiantes em barganhas, em mecânicas, em cumprimentos a leis morais, ou a leis cerimoniais, ou a leis espirituais, ou a leis de mandinga, ou a leis de magia negra, de qualquer coisa. Eu te peço, especialmente pela maioria que me vê, que são evangélicos judeus, judeus evangélicos, carregam o judaísmo na alma, a lei na alma, a angústia da lei na alma, a jactância da lei da alma, a arrogância, o juízo, o inferno de odiar em nome de Deus. Eu peço que eles tenham se enxergado e que se vejam tão perdidos quanto aqueles aos quais condenam, assim como eu te rogo por aqueles que diziam: eu não sei nem por que eu amo, eu não sei nem por que eu gosto dessas coisas, eu não sei nem por que eu me sinto tão atraído pelas coisas singelas, mas que hoje recebeu a revelação de que já era o Teu Espírito trabalhando no coração deles. Eu peço que eles se manifestem